Bom dia, meus amados irmãos. Estudo de hoje, que eu tinha falado, o sábado do Senhor. Vamos ver como as pessoas entendem isso, amém? O sábado do Senhor. Vamos analisar na Bíblia, tá? Muitas pessoas confundem aí. Sábado do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, amém? Né? Que Ele nos dá, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Te agradecemos também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos, Senhor Jesus, pela tua misericórdia e bondade. Nós te agradecemos muito pela tua paciência conosco. Nos ajuda agora com tuas santas palavras e com o poder do Espírito Santo em nós para compreender sobre o teu santo dia. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Mandar um abraço aí para as pessoas do Japão, pessoas da França, pessoas da Alemanha, pessoas também dos Estados Unidos, né, de Portugal, pessoal todo da capital do Nordeste aí, que escuta as palavras, manda perguntas, né? Agradeço muito. Quando a gente dá, a gente vai respondendo, porque é muita coisa, tá? Para os países de fora, aqui no Brasil, onde eu estou, na capital de São Paulo, no momento está chovendo, que bênção, né? Faz tempo que não chove, então é uma bênção. Tudo que Deus nos dá é uma bênção. Tá? Dá-os com conforto, do jeito que Ele sempre prometeu cuidar dos seus filhos. Amém? E são exatamente para os países de fora aí, 9h15 da manhã. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. O sábado do Senhor. Como que as pessoas entendem isso, meu querido irmão? Hein, minha querida irmã? Pelo mundo afora. Nas igrejas montadas aí fora. Os que são contra a observância do sábado costumam afirmar aí, algumas pessoas que são contra, né, a observância do sábado, costumam afirmar de forma errada que ele era apenas para os judeus. O sábado ali foi só para os judeus no Velho Testamento. Meu querido irmão, tem uma frase na Bíblia que é muito importante para nós. Deus fala: errais por não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Meu irmão, quantas pessoas não erram, né? E nós não podemos criticar ninguém, porque às vezes a gente erra também. E no passado erramos também muito. Tá? Na verdade, esse dia foi santificado lá no Jardim do Éden, queridos. Tá? Já vem do começo. Naquela época, no Jardim do Éden, não tinha ali judeus, meu irmão. Ali era Jesus, Adão e Eva. Não existia judeu. E já está instituído desde lá. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, para você ver uma coisa. Olha o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Já falei para vocês sobre esse texto, né? Nessa mesma lição, que Satanás odeia. Se pudesse, ele tinha arrancado essa página da Bíblia. Aqui mostra Deus, o Criador, e no dia que ele criou, ele deixou e santificou um dia. E esse dia é o 7º dia. E quando você vai em Êxodo, né? Aqui, capítulo 20, né? Você vê aqui os 10 mandamentos de Deus, e dentro dos 10 mandamentos de Deus, está falando para nós que dia 7º é esse. Fala que é o sábado. Tá.
Tudo bem, irmão João. Mas eu continuo achando que foi só para o povo judeu. Vamos mais à frente, então. Tá bom? Já estou mostrando para vocês que já existia antes até da criação. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus já existia antes da criação. Tá? Mas tem povo que insiste ainda. Vamos para frente. Tá? Deus instituiu esse dia, né? O sábado, já está desde o começo na Bíblia. Mas vamos para frente. Mas muitos dizem também que o sábado foi dado para os judeus. Primeira vez que eles falam, outros já falam assim, que o sábado foi dado para os judeus pela primeira vez, lá no Monte Sinai. As 10 tábuas do testemunho de Deus, com a lei de Deus escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu por 2 vezes. Moisés quebrou a primeira, Deus escreveu de novo. Então muitas pessoas chegam a falar, foi dado lá no Monte Sinai. Não, queridos. Antes do Sinai, Deus já tinha colocado a guarda do sábado. Isso está bem claro em Êxodo também, capítulo 16. Quando você vai aqui em Êxodo, capítulo 16, está bem claro aqui, queridos. Quando você lê todo esse texto aqui do capítulo 16, que é curto, aqui Deus nos conta uma história. Qual é a história que ele nos conta aqui? Do maná. O pão de cada dia que ele mandava do céu para o povo comer. Tá? Onde ele caía diariamente, menos no sábado. Todo dia caía. A porção que o povo poderia comer. Satisfazer eles. Tá? Mas no sábado não caía. Por quê? Vamos continuar. E que eles não podiam guardar também o maná de um dia para o outro. Por quê? Cheirava mal e tinha bichos. Quando você lê aí Êxodo capítulo 16. Porém, no 6º dia, né, acontecia um milagre. Que milagre que acontecia no 6º dia? Caía em dobro, queridos. Porque no santo dia do Senhor, o Senhor falou que não era para cozinhar, não era para fazer nada. Era uma reverência ao dia da criação. É o dia santo do Senhor. E o Senhor deu também descanso para a terra, para nós. Ninguém podia trabalhar. Nesse 6º dia acontecia um milagre, caiu o maná em dobro. Isso está em Êxodo capítulo 16 aí, você pode ler. Você pode ler o capítulo todo, meu irmão. Tá? Que é curto. Tudo isso mostra que Deus dá a comida do sábado já na sexta-feira para nós, tá? Ou seja, o que eu como no sábado é um milagre de Deus, tá? É uma dádiva de Deus. Ainda tem outro milagre. O que eles guardavam da sexta para o sábado não criava nenhum bicho, nem cheirava mal. Na semana, se fizesse isso, cheirava mal e criava bicho. Mas da sexta para o sábado, não cheirava mal. Mais um milagre, né? Tem outro milagre. Tá? No dia 7 não caía o maná. No dia 7 não caía. Outro milagre. Então, são 3 milagres mostrados quanto o santo dia do Senhor. Agora, que verdade foi, né, reforçada ao povo de Deus quando o tabernáculo foi construído? Que verdade foi dada ali para o povo de Deus? Né? Nós estamos vendo aqui um dia de sábado do Senhor, né? A lição mostra para nós aqui o sábado do Senhor. Então, vamos ver aqui que verdade foi reforçada ao povo de Deus quando o tabernáculo foi construído. Êxodo 35, versículo 1. Está assim, ó.
Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhe: são essas palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo. É o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. E por que a pessoa trabalha de sábado hoje e não morre? Vamos entender, né? E ele fala: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Tudo que tiver de cozir, né? Faça isso na sexta-feira, para ter no sábado. Tá? Então veja aqui, ó, né? Que era uma teocracia aqui. Era uma teocracia, um governo de Deus aqui. Então, naquele tempo, trabalhava no sábado, tá? E tinha pena de morte. Quem trabalhava no sábado aqui, como a Bíblia diz. Meus amados, hoje Deus pensa do mesmo jeito, da mesma forma. Deus não muda. O padrão de Deus nunca baixou. Deus é o mesmo, de ontem, hoje e sempre. O que ele ordenou lá, ele ordena até hoje para os filhos dele. Nós estamos atravessando um deserto também. Você está entendendo? Só que os governos que o povo de Deus hoje vive, tem hoje, né? São governos diferentes, espalhados por toda a face da terra. Mas aqueles que continuarem trabalhando ao sábado, finalmente vão morrer no juízo final, viu? Por que não morre agora? Porque tem um juízo final. E lá todo mundo vai prestar conta ao Senhor. Tanto os bons, como os ruins também. Nem os bons escapam. Tem um juízo final, que as pessoas precisam saber. Amados, Deus não muda, né? Ele exige, sabe o quê? Obediência. Tá? Deus dá a salvação de graça, pelo sangue do Cordeiro. Mas todos os salvos, Deus faz uma aliança com eles, né? De obediência aos seus mandamentos. E um deles fala, literalmente, né? Guarda, lembra-te do dia de sábado para santificar. Um deles fala claramente, tá? Portanto, a salvação é pela fé e pela graça. O verso 3 aí, nós lemos, fala para não acender fogo em dia de sábado. Por quê? Lá em Êxodo 16, 22, 23, você pode ler até o 24 também, Deus fala claramente, aquilo que você quiser cozir tem que ser na sexta-feira. Era assim que era o maná, que caía. Tá? O que tiver de assar, assa na sexta para comer no sábado. Queridos, o sábado nos lembra dos seus atos da criação, tá? E a salvação direcionada, né, a nós, tá? Nosso foco para o Senhor, né, tem que ser na obediência, tá? A salvação é direcionada, tá? É direcionado nosso foco para o Senhor, que deseja habitar com o seu povo. Assim, o sábado, né, e o santuário aponta na mesma direção. Qual é a mesma direção? A presença de Deus em nossa vida. Era assim que era no santuário. Deus sempre presente na nossa vida. Como Deus vai estar na presença na nossa vida sendo desobediente a Ele, meu irmão? Você tem que prestar conta no dia do juízo final. Não vai escapar ninguém, tá? Está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 12. O sábado da igreja do Antigo Testamento
transmite uma mensagem que possui vários, né, elementos. Podemos resumir sua essência em 5 pontos cruciais. Tá bom? Vamos lá no primeiro. Deus é o Criador. Ponto final, está escrito. Tá? Deus é o Criador. E o sábado mostra Deus como Criador, porque é o memorial da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra, está escrito. Deus é o Criador. Segundo ponto, né? O Messias virá. Não tem jeito. Tá? A verdade revelada em todos os serviços é cerimônia do santuário da terra. Era que o Messias viria, né? E todos os cordeirinhos mortos ali representavam Jesus. Era uma ilustração, tá? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que viria e vem. Essa esperança aí gira em torno da promessa de Deus sobre o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, cumprindo-se a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Terceiro ponto. Deus estabelecerá o seu reino eterno. As verdades do santuário e do sábado mostram que Deus estabelecerá o seu reino eterno. Quando você estuda o santuário. Quarto, eu falei 5, né? Vamos para o quarto. A salvação vem do Senhor, não tem jeito. Você não se salva por si mesmo, tá? E Deus que perdoa o seu pecado, né? E dá para você o arrependimento. É Deus que nos leva, né? E purifica. É Deus que nos leva, não, Deus que nos lava e nos purifica, né? É Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós, habitando em nós. Para o quê? Para a obediência. Não tem salvação pelas obras. Ponto final. Quinto, Deus é o juiz supremo, tá? Existe um juiz e nós vamos ter que apresentar contas diante dele. E tudo que falamos, pensamos, né? Vamos responder diante dele, tá? E também tudo que agimos, né? Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, né? Nós estamos aqui mesmo, vamos ver logo. Porque tem pessoas, meu irmão, que falam, ô João, tá escrito mesmo? Né? Tem pessoas que é assim, viu, queridos? Ô João, tá escrito, né? Tá escrito mesmo em Eclesiastes? Vamos ver aqui, né? Eclesiastes, né? Pega a sua Bíblia aí também, abre aí, né? Eclesiastes. Já até passei aqui, desculpa aqui que eu até passei Eclesiastes. Né? Vamos de novo aqui, ó, Eclesiastes, né? Porque, meu irmão, se tem uma coisa que Deus fala para nós temos que tomar muito cuidado, viu? Nós temos que tomar cuidado, muito, mas muito cuidado no que nós falamos, tá? Porque as pessoas, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, fala assim, ó. De tudo que se tem ouvido, assume e teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é um dever de todo homem. Eu vou ler de novo. As pessoas não entendem muito bem quando lê a palavra de Deus. Então vamos ler de novo. Tá? De tudo que se tem ouvido, você não está ouvindo a palavra de Deus? Não está na Bíblia aqui, ó? Você não está ouvindo? Ele fala, de tudo que se tem ouvido, assume e teme a Deus. Ele fala, e guarde os seus mandamentos. Está na lei de Deus. O sábado está lá. É o quarto mandamento. E ele fala assim, porque isso é um dever, sabe de quê? De todo homem. Não é só de um Adão. Não foi só de Adão. Não foi só do povo judeu. Você está entendendo, meu querido irmão? E agora que vem,
a pancada. Olha aqui, versículo 14 de Eclesiastes capítulo 12. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa ou quer seja más. Então tem um juízo. Tanto vai passar os injustos como os justos. Não tem para onde correr aqui, meu querido. Tá? Veja que tem um juízo, e a norma desse juízo aí é a lei de Deus. Viu? Que ele está falando no capítulo 13. No verso 13, desculpa. De Eclesiastes capítulo 12. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é um dever de todo homem. Agora, os que não dá ouvidos e nega ao Senhor, não reconhece o Criador como Salvador, queridos, eu sou obrigado a falar. Esses terão um futuro. Eles serão queimados no lago que arde como fogo e enxofre. A vida eterna, meu querido, só pertence aos filhos de Deus, que seguem os seus preceitos, que é obediente a Ele, que guarda os seus mandamentos, que são obedientes a Ele a tudo. Jesus guardava o sábado. Sabe por quê? Porque todo sábado ele saía para a sinagoga. Jesus, ele guardava os mandamentos de Deus todo. João 15:10. Eu guardei os mandamentos do meu Pai, por isso que eu permaneço no amor dele e ele em mim. Jesus estava dizendo. Queridos, o sábado do Senhor é uma marca, é uma característica, tá? Do povo de Deus na terra. É o selo do Deus vivo. É o sinal que Deus colocou entre ele e seu povo, como fala no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Entendeu? Santificais meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Deus está falando. Para que saibais que eu que sou vosso Deus. Queridos, qual é o teu problema aí? Aonde você está encontrando pessoas que estão dizendo que é para o judeu só? Aonde você está encontrando pessoas dizendo para você que é no Monte Sinai? Será que elas leram a Bíblia direito? Será que elas entenderam? Não é melhor você conferir aqui comigo? O que você acha? O que está acontecendo com você, meu querido irmão? Deus não quer te perder. Compartilha, mostra isso para as pessoas. Dá um joinha aí, dá um like, faz com que isso chegue a muitas pessoas no mundo. Seja um pregador também. Fala, eu estava enganado. Eu fui enganado. Eu não conferi na Bíblia. Deus nos salva para que tenhamos um espírito de obediência, tá? E viver com Ele eternamente. Essa é a intenção do nosso Deus. Ele nunca quis perder nenhum filho dele. As pessoas são desobedientes. As pessoas são desligadas. As pessoas não querem saber de ler a Bíblia. As pessoas se convencem mais numa novela, num livro de ficção. As pessoas não se interessam pela vida eterna. A vida eterna está na Bíblia. Lá está Jesus mostrando para nós o caminho. Deixou o Espírito Santo derramando sobre você um espírito de obediência. Qual é o teu problema, meu irmão, minha irmã? Vamos junto. É uma luta, é um sacrifício. Mas Jesus não fez um sacrifício por nós? Nós tem tudo mastigado dentro da Bíblia. É só engolir, meu irmão. Próximo estudo. A oferta e o Espírito.
oferta e o Espírito. Vamos ver ainda em Êxodo. Que lições importantes diz esses versos de Êxodo para nós hoje. Êxodo 35, 4 a 19. A partir do verso 4 aí. O que diz para nós aí? Vamos entender isso aí, não é? Oferta e o Espírito. Vamos entender. Não adianta ficar falando avulso. Tem que pesquisar na Bíblia, ver na Bíblia o que Deus está nos mostrando. Amém? Vamos lá. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Que a graça do Senhor seja derramada sobre você e sua família. Tá aí seus filhinhos. Tá bom, meu querido irmão? Vamos junto. Vamos batalhando. É uma luta diária. Tá? Assim como para viver com Jesus é diário, para viver com Deus é diário, né? Com o Espírito Santo é diário, assim é a nossa vida aqui também. É uma luta diária. Mas, meu irmão, o bem prevalece. O bem sempre venceu. Jesus é o vencedor. Ele é do bem. Ele já mostrou aqui para nós que ele é o vencedor. Você vai ficar de que lado? Quando a pessoa falar sobre isso com você, que o sábado foi para os judeus, que o sábado foi para o Velho Testamento, que o sábado veio lá do Monte Sinai, foi ali que começou. Mostra isso para eles. Tem muito mais, meu irmão, para mostrar. Meu irmão, tem um texto na Bíblia de livro de 1 João, tá? Capítulo 2, versículo 4, Deus fala assim, ó. Todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, João, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Deus falou direto para mim, meu nome é João. Deus está falando para você. Não importa o teu nome. Entendeu? Que Deus tome conta de vocês, meus irmãos. Até amanhã, tamo junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, se inscreve no canal. Tchau, pessoal.